E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos à aula sobre o governo de Eurico Gaspar Dutra. Essa é a primeira aula da série sobre a Quarta República ou República Populista. Então, bora lá! Antes de começar a aula sobre o Gaspar Dutra, precisamos aprender sobre o que é o populismo, esse fenômeno que ganhou força na América Latina a partir do fim da Segunda Guerra Mundial e teve como maior representante no Brasil o próprio Getúlio Vargas. E o que é ser populista? Ser populista é fazer apelo às massas, ou políticas em favor das massas. Isso é errado? Não é. Mas o que vale é a intenção. Por exemplo, quando você faz políticas em favor da população, mas não visando apenas a melhora da população, e sim a sua manutenção no poder, isso é populismo. Vargas, por exemplo, fez muito bem isso no Brasil. Toda a política de Vargas, beneficiando a classe trabalhadora, como os direitos trabalhistas, ou beneficiando a economia brasileira, como a nacionalização dos recursos, foi feita não só visando a melhoria do Brasil em si, ou da população em si, mas visando em mantê-lo no poder. E deu certo, tanto que Vargas se manteve de 30 a 45 através de golpes. Primeiro com o golpe de 1930, com a sua entrada no poder, depois em 34 com seu governo constitucionalista, que essa Constituição praticamente foi um golpe para manter Vargas no poder, e depois com o golpe do Estado Novo em 1937. E foram essas políticas populares que seguraram Vargas no poder, mesmo ele sendo golpista. O discurso de Vargas era: eu melhoro a condição de vida do brasileiro, mas se um dia eu sair, toda essa melhora estará em risco. E funcionou. Por isso que Vargas conseguiu se manter em tanto tempo e por isso que a população engolia o Getúlio Vargas, mesmo ele sendo autoritário e se mantendo no poder de forma ilegal. Em 1945, Vargas foi deposto por um golpe de Estado. Seu governo havia se deteriorado, como reflexo ao repúdio aos regimes nazifascistas, autoritários e hipernacionalistas. Vargas fazia um governo autoritário no Brasil e viu crescer inúmeros protestos pedindo a democracia. Claro, Vargas se viu numa situação ruim e tentou usar daquele discurso populista de que se ele saísse, tudo estava perdido, e tentou ganhar suporte no chamado movimento queremista, que vem do termo Queremos Vargas. Enfim, no dia 29 de outubro de 1945, o exército cercou o Palácio Presidencial e forçou a renúncia de Vargas. Então, depois de 15 anos, o governo Vargas chega ao fim. Com a deposição de Vargas, novas eleições foram convocadas no Brasil. As primeiras eleições democráticas de fato, e que marcaram uma era democrática que duraria até 1964. O que foi marcante nessas eleições é que Vargas, mesmo deposto, ainda era muito poderoso e tinha muito apoio popular, tanto que o seu candidato, Eurico Gaspar Dutra, um militar, foi facilmente eleito presidente da República. E o que a gente pode concluir a partir disso? Que qualquer um que Vargas indicasse ganharia as eleições. O povo gostou do jeito Vargas de governar, mesmo sendo extremamente populista. O povo queria ainda garantir um mínimo de direitos. O governo de Gaspar Dutra foi controverso e imensamente difícil. Ele governou no contexto da Guerra Fria e se viu forçado a dar apoio a um dos lados, aos Estados Unidos ou à União Soviética. Ele escolheu dar apoio aos Estados Unidos, o que fez com que ele se afastasse da política varguista e abandonasse os projetos de desenvolvimento nacional. Outra coisa, ele adotou uma política mais liberal para o Brasil, o que comprometeu muito o poder de compra da população, já que as coisas aumentaram de preço. Sem falar que, a pedido dos Estados Unidos, ele começou a perseguir os políticos de esquerda. Os Estados Unidos já tinham esse plano de, Estados Unidos que tratava a América Latina como seu quintal, de acabar com qualquer influência soviética no território.
E Eurico Gaspar Dutra fez isso. Em 1946, uma nova Constituição foi promulgada, a Quinta Constituição Brasileira. Nessa Constituição foram garantidas as liberdades individuais, a extinção da pena de morte e a autonomia entre os poderes. Tanto que essa era considerada a Constituição mais democrática do país até então. Uma das marcas do governo Dutra foi a idealização do chamado Programa SALT, que é a abreviação de Saúde, Alimentação, Transporte e Energia. Era um plano com ótimas ideias que envolvia grandes investimentos em áreas da infraestrutura e do combate à pobreza. Só que ele nunca foi implementado, primeiro ao alto custo e segundo por carência de estudos técnicos, podemos dizer assim. Seria uma grande coisa, mas não chegou a acontecer. Outras marcas do governo Dutra são a proibição dos jogos de azar, por isso que até hoje no Brasil não temos cassino, e também a realização da Copa do Mundo de 1950, a primeira Copa do Mundo sediada no Brasil e a primeira do pós-Segunda Guerra Mundial. E o grande marco desse evento foi a construção do estádio do Maracanã, que era o maior do mundo até então. O governo Dutra foi impopular, principalmente devido ao afastamento do varguismo. A população se sentiu um pouco traída porque eles queriam eleger um sucessor do Vargas e não tiveram um Vargas no poder, ou pelo menos um poste do Getúlio Vargas. Tanto que nas eleições de 1950 o próprio Vargas se candidata com aquele discurso para reerguer o Brasil e vence as eleições. Agora vem aquele negócio que eu acho que é uma das coisas mais loucas, bizarras da história do Brasil. Um ditador que ficou 15 anos no poder se sustentando através de golpes, volta agora eleito democraticamente pelo povo. Com o varguismo não dava para brincar. Só que esse Vargas, a gente pode dizer que é um novo Vargas, diferente daquele de 1930. Mas isso é um assunto para o próximo episódio, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado bastante. Peço que se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo e me sigam no Instagram. Falou? É nóis, pessoal. Bons estudos!